Olá, bom dia. Então a ideia é aproveitar aqui dessa gravação para deixar para vocês então o que a gente ia falar em aula, que a gente falou na última aula sobre campo magnético gerado por fios condutores, e agora a gente vai falar sobre força magnética, tá? Lembrando, o que é um campo magnético? O campo magnético ele pode surgir de forma natural, por exemplo, eu tenho dois ímãs, então o polo norte em relação ao polo sul, cria-se um ímã então que sai linhas do norte e entram no sul, né? Esse seria o nosso campo magnético gerado. Essa relação de campo magnético fica então sempre saindo do norte e entrando no sul. Esse campo magnético ele pode surgir tanto de aproximação de ímãs, como estou mostrando na figura, como também pode surgir do movimento de elétrons dentro do fio, então de uma corrente elétrica. A gente viu na última aula que ele pode surgir, por exemplo, num fio retilíneo, a partir da corrente que está passando por esse fio, a partir da corrente que passa por esse fio, ele cria um campo então ao redor, por exemplo, aqui desse lado do fio seria um campo entrando no plano e do outro lado do fio seria um campo saindo. Como é que eu determino esse campo? É através da regra da mão direita, né? Boto o polegar no sentido da corrente, meus dedos vão estar entrando na parte baixa e saindo na parte de cima. Então eu sei como é que fica o campo magnético gerado por conta dessa corrente. Se for uma espira, no caso um fio em formato circular, nós vimos na outra aula também, então, que a corrente, dependendo do sentido da corrente, vai determinar o campo que vai surgir lá dentro. Por exemplo, aqui uma corrente no sentido anti-horário, eu coloco então o polegar nesse sentido e meus dedos vão estar saindo no meio. Então, no meio dessa espira, o campo seria para fora, por conta desse campo magnético gerado na espira, por conta da corrente que está passando na espira. E ainda falamos sobre o solenoide. Solenoide, então, o fio enrolado pode ter um núcleo, pode somente estar enrolado. Ele cria um solenoide e esse campo magnético vai depender também do sentido da corrente. Pode estar, por exemplo, dependendo do sentido da corrente que eu colocar, as linhas de campo que vão criar aqui dentro faz com que aqui no lado direito se torne o norte e aqui do lado esquerdo se torne o sul. Então, pelas linhas também tu bota o polegar no sentido da corrente. No caso, ele estaria descendo no final e os dedos saindo para a parte da frente, aonde estaria o norte. Então, a gente viu que pode ser gerado o campo a partir desses fios percorridos por corrente elétrica. E era determinado esse campo no fio retilíneo, então, constante vezes I sobre 2πr. O campo gerado numa espira é bem parecido, porém não tem o π, é 2r. E num solenoide, o campo gerado é a constante vezes n sobre L vezes I. Então essas são as equações que a gente viu na aula passada para a geração de campo magnético em fios condutores, em fios que são percorridos por corrente. Hoje a gente vai falar da força magnética, principalmente sobre as partículas. Por quê? Se eu largar um elétron no meio daquele campo, o que vai acontecer com ele? Se eu largar um próton ali, o que acontece com ele? Bom, dependendo da carga desse elétron, vai acontecer forças diferentes, porque uma é carga positiva, outra é carga negativa. Então é isso que eu quero determinar com vocês, como é que fica essa força magnética, como é que pode ser calculado isso também. Então a gente vai ver a força magnética sobre partículas, começando sobre partículas, sobre próton e elétron, por exemplo, e também sobre condutores. Se eu pegar um fio que está sendo percorrido por corrente e colocar ele no meio daquele campo magnético, o que vai acontecer com ele? Ele também vai sofrer uma força magnética. Eu posso determinar isso através, então, da regra da mão direita, que novamente a gente vai falar sobre ela. Então, como exemplo aqui, vamos pensar o seguinte. Digamos que a gente tenha um campo magnético entrando no plano do papel aqui, ó. Desenhando esses X aqui, que representa o campo magnético. Então, o campo magnético aqui está entrando no plano do papel. Seriam linhas que estão vindo de fora para dentro. Então, aqui fora seria o sul, o norte, lá dentro seria o sul. Então, do norte para o sul. Então, as linhas estão entrando no plano do papel. E digamos, então, que está em movimento um elétron, um próton, no caso, vai entrar nesse plano, onde tem um campo magnético.
que vai acontecer com esse próton quando ele entrar aqui no plano onde tem o campo magnético? O que acontece com ele? Para eu saber para onde ele vai sofrer a força magnética, ele vai sofrer uma força magnética. Para que a gente possa determinar para onde ele sofre essa força, eu preciso usar a regra da mão direita novamente, só que agora é um pouco diferente. Os 4 dedos aqui da minha mão, eu vou colocar no sentido do campo, que é para dentro. O meu polegar, eu vou colocar no sentido da velocidade da partícula, que no caso ele é para a direita. Então, colocando os dedos para dentro e o polegar para a direita, a palma da mão, que seria o meu tapa, está direcionada para onde? No caso, está direcionado para cima. Então, a força magnética, nesse caso aqui, vai ter o sentido para cima. Então, de novo, eu determinei o campo magnético. Esses X ali estão indicando que ele está entrando. A velocidade da partícula positiva seria para a direita, então polegar para a direita. A palma da mão ficaria para cima. Isso indica, então, a força magnética sobre a partícula, usando a regra da mão direita. Isso é chamada de regra do tapa. A palma da mão indica o tapa. Então, esse tapa vai estar para cima, indica que a força magnética fica para cima. Uma outra situação, agora eu vou botar campo magnético vertical para cima. Ó. Lembrando que o campo magnético é um vetor, por isso que eu indico ele sempre como vetores. Então, o campo magnético vertical para cima. E agora, de novo, uma partícula está vindo, uma partícula positiva. Entrando no campo que está direcionado para cima. Para onde ela ia sofrer uma força? Para onde ela ia se direcionar, essa partícula? Quando ela entrasse naquele campo magnético, ó, os dedos para cima, meu polegar para a esquerda, o tapa ficaria para fora. Então, para que eu possa indicar a força magnética, ó, a força magnética ficaria para fora. Então, essa partícula entraria e se desviaria para fora. Então, de novo, usando a regra da mão direita. Né? Os dedos para cima, polegar no sentido do movimento da partícula, a força magnética, regra do tapa, tapa para fora. Então, a força magnética empurraria essa partícula para fora. Digamos, saindo do plano do papel. Então, é sempre usar a regra da mão direita para a partícula positiva. Um outro exemplo aqui, vamos usar aqui esse ímã que eu botei aqui em cima, já temos um campo magnético que está da esquerda para a direita. Né? Aqui eu já tinha desenhado o campo. Ó. Vou botar esse B aqui embaixo e ele representa o campo magnético. Então, se o campo está da esquerda para a direita, se eu colocar aqui uma partícula descendo, uma partícula positiva descendo, então a velocidade dela é para baixo, para onde fica a força magnética? Deixa eu aumentar aqui. Olha só, partícula positiva descendo e encontra ali um campo magnético que está da esquerda para a direita. Para onde ela vai sofrer uma força? Eu boto os dedos então para a direita, ó, no sentido do campo para a direita, meu polegar para baixo, o tapa fica para fora também. Então aqui também a força magnética ficaria para fora. Força magnética, ó, pontinho, círculo para fora, é para onde vai indicar a força magnética. Então ela empurraria essa partícula para fora do plano do papel, quando ela entrasse naquele campo magnético. Então, acredito que vocês tenham entendido aqui a regra da mão direita, né, usando para determinar então como é que fica a força magnética. E daí tem o detalhe, né? E quando a partícula é negativa? Daí temos que ter cuidado. Ó, vou desenhar a mesma situação de cima, campo magnético entrando no plano do papel. Está entrando no plano do papel. Eu vou colocar uma partícula, então, agora vai estar chegando nesse campo, também da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, a partícula negativa vai entrar naquele campo magnético que está entrando no plano do papel. Ó. Lembrando que o campo está entrando no plano do papel, então a partícula negativa vai entrar. O que aconteceria com ela? Considerando ali, como a gente fez antes, os dedos entrando no plano do papel, polegar no sentido esquerdo, então o tapa, assim como foi na parte de cima, seria para cima. Assim como a gente está nesse desenho aqui com a partícula positiva. Né? Seria para cima.
Mas, se tratando de uma partícula negativa, acontece o contrário do que aconteceria com a partícula positiva. Então, a força magnética, neste caso, é isso que vocês devem ter bastante cuidado, ela é para baixo. Então, ao invés de ser para cima, é inverso. Então, é para baixo a força magnética. Então, tu usa a regra da mão direita para determinar como seria a força magnética, mas tem que lembrar sempre quando for partícula negativa que é o inverso dessa força. Tem que sempre inverter para determinar. Tem alguns livros que vocês vão encontrar para quando for partícula negativa usar a regra da mão esquerda, mas dá muita confusão. Acho que tu pode usar a regra da mão direita, só cuida se é partícula positiva ou partícula negativa. Partícula negativa é o inverso da partícula positiva, então se a força seria para cima, no caso ela vai ser para baixo. Outro exemplo aqui só para confirmar. Então, se o campo fosse, por exemplo, vertical para baixo, vamos botar aqui diferente, ó, campo vertical para baixo, campo magnético. Uma partícula negativa, novamente, vai da esquerda para a direita e entra no plano onde tem um campo magnético. O que vai acontecer com ela? Então, polegar para a direita, os dedos para baixo, o tapa ficaria para dentro, né? Ó, os dedos para baixo, polegar para a direita, o tapa ficaria para dentro. Mas, como é uma partícula negativa, então fica para fora. Então, essa força magnética que vai ser gerada aqui também é para fora. Assim como no de cima, porque o campo é o contrário aqui, né? Então, acabou dando uma força magnética para o mesmo sentido. Por isso, então, que acaba gerando isso. Bom, então isso é para determinar o vetor força magnética. Então, a gente não fez nenhum cálculo aqui, a gente só usou a regra da mão direita. Como é que a gente determina o valor da força magnética? Daí, para isso, tem uma equação. É uma equação simples. Então, a força magnética ela vai ser determinada, então, pelo valor da carga. Então, a carga é dada em coulombs, né? O valor da carga que tá entrando naquele campo, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. No caso aqui, os que eu usei aqui nesses desenhos de exemplo, todos eram 90 graus. Então, o ângulo entre o campo e a velocidade de 90 graus, sendo de 91. Então, é o valor máximo, tá? Então, normalmente é usado perpendicular, a partícula chegando e o campo perpendicular, daí fica seno de 90, seno de 90 é igual a 1. Então, não vai dar muita diferença ali. Mas então, só para saber aqui, essa é a equação para calcular a força magnética. Vou só circular aqui. Então, a gente determina a força magnética a partir disso. Lembrando aqui, força magnética, então, é dada em newtons. É uma força, né? Força, então, sistema internacional é dada em newtons. A carga é dada em coulombs. Carga é dada em coulombs. A velocidade que a partícula se movimenta, sistema internacional, é metros por segundo. Campo magnético, então, dá em Tesla. T maiúsculo aqui, então, vai dar o valor de Tesla, então, campo magnético. E ali o seno do ângulo que eu falei, então, é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Tem que ver que ângulo é dado em graus aqui no caso. É dado em graus, mas tem que cuidar que é o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético, que normalmente são perpendiculares, então ângulo de 90 graus, seno de 91. Basicamente isso. E aqui então a gente vai determinar o valor da força magnética. Então espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aqui, ó, força magnética. A gente falou sobre as partículas, então as partículas se movimentando numa região onde tem um campo magnético, elas acabam então se desviando. E para que é usado isso? Por exemplo, o acelerador de partículas, né? Como é que eles aceleram a partícula? Justamente com o campo magnético. Lá no acelerador do CERN, por exemplo, na Suíça, como é que eles fazem para acelerar uma partícula para depois fazer a colisão dela e estudar essa colisão? É feito por campo magnético. O campo magnético por eletroímãs, que fazem com que a partícula então
fique cada vez mais rápida até que eles geram a colisão para estudar esse movimento das partículas. E eles direcionam ela, para desviar ela no caso, com um campo magnético também. Então tem que entender dessa parte do campo magnético para entender como é que tu consegue desviar essa partícula. A questão da força magnética sobre condutores também, vocês vão ver que tem algumas atividades que é sobre condutores, tem quase a mesma ideia. Vocês vão usar também a regra. É um pouco mais simples ainda, porque estamos falando de um condutor, isso é um fio percorrido por corrente. Então é um fio que está sendo percorrido por corrente, então ele é um condutor. Se ele for colocado numa região onde tem um campo magnético, aqui, ó, por exemplo, eu coloco ele e aqui ao redor dele tem um campo magnético, vou botar os X aqui que vai indicar o campo magnético entrando no plano do papel de novo. Ó. Então esse aqui é o nosso campo magnético, está em vermelho. A corrente então está da esquerda para a direita. Como é que eu determino a força que vai sofrer esse fio retilíneo? Então, regra da mão direita novamente. Então, vocês vão ouvir falar bastante da regra da mão direita. Por quê? Tu coloca novamente os dedos no sentido do campo. O polegar agora tu coloca no sentido da corrente, do condutor. E a palma da mão vai indicar para onde esse fio vai sofrer uma força. Então, se eu colocasse esse fio dessa forma, percorrido por corrente, nesse campo, ele sofreria uma força para cima. Então, ele seria erguido. Porque, ó, polegar para a direita, dedos para dentro, a palma da mão para cima. Então ele sofreria uma força magnética. Deixa eu representá-la aqui, ó. Uma força magnética para cima. Então esse fio ele seria erguido pela força magnética. Bem parecido com o que a gente viu das partículas ali anteriormente. Só que aqui então a gente está falando de força magnética sobre condutores, tá? Sobre condutores. É a força magnética que um fio percorrido por corrente sofre ao estar dentro de um campo magnético. Isso acaba acontecendo ali, por isso que tem que cuidar quando os fios estão muito próximos. Uma rede elétrica, por exemplo, que a própria corrente passando por ele pode fazer um fio se atrair com o outro. Né? Pode haver uma atração entre os fios e isso acaba gerando então um curto-circuito se eles estiverem em algum ponto desencapado. Então tem que ter um certo cuidado. Então, como é que a gente determina a força magnética que vai ocorrer sobre os fios? Então, no condutor, a força magnética ela é determinada então pelo campo vezes a corrente que está passando pelo fio, corrente em ampere, vezes o comprimento do fio, vezes também o seno do ângulo, como eu falei antes também. Aqui é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, que normalmente também é 90 graus, sendo de 90 igual a 1. Quando for diferente, então a atividade vai mostrar ali qual é o ângulo que está sendo apresentado. Então, de novo, força magnética dada em newtons, o campo dado em Tesla, a corrente elétrica dada em ampere e o comprimento do fio dado em metros. Então, bem parecido, usando a regra da mão direita. Ó, quiser marcar aí os dedos da mão, indicam, tem que botar no sentido do campo magnético, se é para fora, se é para dentro, se é para direita, se é para esquerda, se é para cima, se é para baixo. O polegar no sentido da corrente, caso ele era para a direita. E a palma da mão vai indicar o sentido da força, sempre no caso que tu estiver analisando. Palma da mão, regra do tapa. O tapa vai para onde? Então tu indica a força magnética pelo tapa. E o valor dessa força, então, tu usa a equação para determinar. Então, enquanto vocês dão uma revisada aí no que a gente falou, tanto na parte de força sobre carga, que era essa primeira equação. Essa primeira equação era força sobre carga. Essa segunda, força sobre condutor. Vocês podem já abrir o livro de vocês. Vão ter algumas atividades que vocês podem responder referente à força magnética, tá? Vou pegar aqui, ó, no livro 12. Lembrando que a gente está trabalhando com o livro 12, página 22, 23 e 24. Então, fora aquelas atividades de campo que a gente vai corrigir então, na próxima aula também, que eu dei na aula passada. Então, agora tem atividades de força magnética. Página 22, 23 e 24 do livro 12. Vocês podem responder referente a isso que a gente viu agora, força magnética,
Então acredito que vocês vão conseguir. E depois a gente revisa tanto a parte de campo magnético novamente, que eu falei no início, como também essa parte de força magnética. Então a gente corrige na próxima aula, certo? Até mais, falamos.